Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje para mim um dose diária importante que eu vou tentar abrir várias coisas aqui que eu várias vezes quero falar, não consigo. Então, enfim, sobre o amor, sobre as nossas relações, sobre as nossas estruturas psíquicas, sobre os nossos encaixes, sobre como que isso acontece ou não, na minha opinião, mas sobre o que é a gente, assim, como psiquismo, assim. O que é a gente no sentido de faz sentido dizer, classificar a gente assim assado, falar fulano é tal coisa, é histérico, é border, ou é bipolar, ou é tudo isso. Vai ser um vídeo arriscado, porque eu vou ser bastante sincero nesse vídeo assim, e vai ser só uma opinião, tá? É uma opinião, é sempre uma opinião. É claro que é uma opinião sobre uma coisa que eu penso muito, estudo e me interessa de verdade, mas então que fique claro que é uma opinião, a minha perspectiva sobre isso, tá? Então eu vou ler a pergunta que me levou para essa questão. Essa pergunta está aqui nesse vídeo no enlace amoroso, que é esse aqui, que é o que veio depois do enlace neurótico. Bom, Rafael Leite pergunta: Bom dia, Manu. Eu vi alguns vídeos do Dunker. O Dunker é o Christian Dunker, esse psicanalista. Eu já indiquei o canal dele aqui para vocês. Enfim, eu vou botar na descrição o canal dele e vou botar esse vídeo também. Do qual ele está se referindo aqui especificamente. Bom dia, Manu. Já vi alguns vídeos do Dunker onde ele fala que o casal perfeito seria o neurótico obsessivo e a neurótica histérica, como estrutura psíquica. Você poderia falar a respeito em um vídeo? Desde já agradeço a atenção. Abraço. Bom, então aqui é a história pensando nos nossos encaixes, né? Que o encaixe, então, perfeito seria entre a histérica e o obsessivo. Vamos falar sobre isso, porque eu acho que a partir daí a gente pode desfazer várias coisas que para mim são importantes. E a galera que é da psi e tal, e da área toda, lembra disso. Tô só dando minha opinião e não tô querendo desfazer o trabalho de ninguém de jeito nenhum. Respeito muito mesmo o trabalho da galera toda, tá bom? Vamos lá. Bom, se você for ver esse vídeo do Dunker, ele não está exatamente dizendo que ele acha isso. Ele está dizendo que na época do Freud, quando ele começa a formular lá as questões dele, as estruturas dele, no começo ali a histeria e tal, a histeria está identificada a mulher, a neurose obsessiva está identificada com o homem e a fobia está identificada com a criança, né, com a criança de modo geral. E aí, então, dessa maneira, parece então que o encaixe perfeito nessa estrutura homem-mulher, heteronormativa e tal, seria entre o obsessivo e a histérica, porque a histérica estou falando as palavras do Dunker, assim, vai atribuir o desejo ao outro e a centralidade da estrutura do obsessivo está na culpa, então atribuir o desejo, o outro se culpabilizar pelo desejo, aqui já são minhas palavras, esse encaixe, então ele deseja, ele se culpabiliza por desejar e tal, e assim esse encaixe vai adiante com sucesso. Isso é lá em 1900. Então, se você quiser estudar a histeria aqui, ó. Esse aqui é o livro do Freud que meio que dá origem a essa história. É o primeiro texto, os primeiros textos de psicanálise mesmo, ele escreveu junto com Breuer. Depois disso, eles meio que não escreveram mais juntos, mas, enfim, para entender o que o Freud está chamando de histeria, porque quando a gente fala histeria já é um problema, porque não é o que ele está... O entendimento da histeria lá já não tem nada a ver com o entendimento da histeria que a gente usa aqui, falando histérica e tal, é outra coisa, né? É bem diferente, mas tudo bem. Mas então a gente teria isso lá, e aí o Dunker vai falar nesse vídeo dele que é muito legal. Tem alguns vídeos dele que são muito teóricos, assim, pesadamente teóricos, esse não é, esse é direto e eu acho bem legal o vídeo. Mas então ele vai dizer que ao longo do século XX, essa identificação da neurose obsessiva com o homem, da histeria com a mulher foi mudando porque o mundo foi mudando. E isso é uma questão muito importante de entender, que todas essas formulações, elas se dão num determinado momento histórico, cultural e tal. E aí o erro que o Freud, inclusive, várias vezes faz, é de identificar o que é uma consequência de uma situação histórica, cultural, como sendo a essência de um comportamento humano, como sendo a definição do comportamento humano, da psique humana. E isso é um problema, assim, isso é um grande problema, porque ele faz inversões, assim, especialmente, como eu já falei aqui, no que se refere a esse campo feminino, né? Então ele acaba justificando a posição da mulher na sociedade, na cultura, por uma espécie de estrutura que é dela. Então o social é assim por essa estrutura, quando na verdade é muito mais o contrário, né? Isso vai variar de momento histórico e tal, então
na minha opinião, tá? Não dá para definir assim, é muito mais complicado do que isso. As pessoas me falam, então por que você está usando Freud então, se ele está fazendo tantas, tem esses problemas lá no pensamento dele, na sua opinião, por que você usa ele? Porque sim, porque é de onde começa essa história. Na minha opinião, é de onde vem esse troço. Então a gente tem que começar por lá, para falar dessas coisas, considerando os problemas, mas tudo bem. Dito isso, então tem que se entender que ele está falando desse neurótico obsessivo e da histérica nesse momento lá, que já não é mais assim. Veja esse vídeo do Dunker lá e tal, e você... Tá. Agora eu vou dar a minha opinião sobre a história, de verdade. Aí vou contar a minha narrativa com essa história, assim. Eu sou fóbico, sou fóbico desde pequeno, definido como fóbico desde pequenininho, assim. Muito fóbico de muitos jeitos e tal. Claustrofobia era a minha parada, assim, mais intensa, mas fóbico de muitos jeitos. Bom, e aí eu segui a vida assim, com essas fobias me incomodavam, me impediam de fazer coisas, gerava uma certa inibição de vários comportamentos que eu não podia fazer por conta disso. Altura, lugar aberto, lugar fechado, eram várias. Minha infância meio assim, beleza. Aí, com 14 anos mais ou menos, eu comecei a experimentar um negócio que era uma espécie de reduplicação de pensamento, assim. Uma estrutura lá que acontecia em mim. E aí fui para análise, por conta comecei a fazer análise, né, nesse momento. Por conta disso, porque comecei a ter muito medo de enlouquecer. Fui então me tratar para tentar lidar com isso. E aí então, mas esse sintoma, na lógica do sintoma, guarda essa ideia, esse sintoma aí meio que não cabia na fobia. Aí isso seguiu na minha adolescência, final da adolescência, assim, jovem, 18, 19 e tal. Eu comecei a somatizar muitas coisas, ter vômitos e coisas e tal. Coisas que estariam identificadas com a histeria, teoricamente, assim, né? Que já é uma outra coisa. Então, aí eu fui desenvolvendo depois disso, aí tive pânico, mas já um pouco mais na frente. Mas fui desenvolvendo depois disso vários sistemas obsessivos, vários assim. E aí eu não entendia, eu falava, mas como é que eu posso ter sistemas obsessivos e ter esses sintomas histéricos e ter o pânico, que para o Freud a neurose de angústia está ligado, é uma neurose atual da neurose da histeria, seria assim. Tem esse texto do Freud que são as neuroses atuais. O Dunker fez um vídeo sobre isso também, posso tentar lembrar de botar aí depois. Mas aquilo não casava, tinha fobia como um pano de fundo muito intenso. E aí poxa, mas não faz sentido esse negócio. Como é que eu posso ser essas três coisas? Também tinha um certo orgulho nisso, assim. Então eu sou muito louco mesmo, que incrível, né? Muito louco até a página 2, né? Assim, dentro do campo da neurose, assim, que era sofrimento, claro, remédio e tal, tudo isso, mas especialmente na época do pânico. Mas tudo bem. E aí eu fui muito nessa época eu já estava na faculdade de filosofia, mas fazendo muitos cursos da psicologia. Eu fazia muitos cursos da psicologia da clínica. E eu tive um professor de psicopatologia que ele dizia, lembro de um dia ele dizendo, bom, o encaixe perfeito não é entre o sádico e a masoquista. O encaixe perfeito é entre o sádico e a histérica. Porque a histérica vai dar o desejo para ele, vai poder deixar ele fazer, mas vai chegar uma hora que ela vai interromper a coisa. A masoquista ou o masoquista, ele não vai interromper e vai chegar à morte, né? Então, se um masoquista encontra um sádico de verdade, aquilo vai acabar em morte. E eu achei aquilo de uma simplificação tão grosseira, assim, tudo aquilo que ele estava falando nessa aula, nessa disciplina aí, e também fui lá tentar estudar isso tudo. E aí isso seguiu, estudando, lendo isso tudo. E eu sempre acho legal, e no Freud tem isso que é legal, porque você às vezes se irrita com ele e tal, mas ele muda de ideia muito, assim, ele muda muito de ideia, ele tenta de novo, porque ele está lá meio que descobrindo uma coisa, tentando dar conta de explicar um negócio que ele não sabe muito bem o que é. Isso é muito legal, é muito precário, na verdade, sabe? E aí, então, estudando isso tudo para tentar entender como é que podia ser tanta coisa ao mesmo tempo, vai ficando mais claro para mim uma coisa que é assim muito, muito simples, vamos ver se vai dar para entender. Eu sei que esse vídeo está indo dando voltas, mas eu vou chegar lá. A teoria desses tipos, né? A teoria desses tipos da sua tipificação, assim, você é isso, aquilo outro, ela tem a ver com sintomas. A histeria era uma tentativa de dar conta de uma série de sintomas. A neurose obsessiva, em certo sentido também. A fobia também. Você vai começar pelo sintoma. Esses caras são médicos, né? O Freud é médico, então o cara vai lá para a clínica dele com uma queixa, com uma dor, com um sintoma, né?
E aí ele vai tentando, a partir desses sintomas, construir uma história. Isso, nesse sentido, Freud é inaugural, é muito interessante, que não é só sobre os sintomas, é sobre uma hipótese que vai explicar esses sintomas aí. Mas é um caminho para dar conta desse corpo de fenômenos, que são sintomas. Sintoma, estou dizendo aqui não no sentido que ele coloca exatamente lá no Inibição, Sintoma e Angústia, mas estou dizendo no sentido de sintoma de clínica, nesse sentido. O que você está sentindo? O que você está sentindo aí? A queixa do paciente, né? Você vai lá para qualquer clínica médica de qualquer ordem, você tem uma queixa. De modo geral é assim, né? Então a clínica funciona assim, você tem uma queixa. E aí então você vai tentar dar conta de dar um nome aí que vai explicar esses sintomas que você tem. E aí isso explica, por exemplo, por que vão surgindo doenças novas, né? Tipo a mudança do DSM-3 para o DSM-4, né? O manual, né? Das doenças da psique. Vai mudando, você olha de um para o outro, vai mudando. E no final das contas, porque é uma tentativa de dar conta dos sintomas. Só que, e legal, e é bom a gente ler essas coisas e aprender essas coisas, mas de verdade, a gente não é sintoma, a gente é história, a gente é a gente é pessoa e história, cada um com a sua história, com as suas vivências e com a sua experiência, cada um com a sua biologia, né? Porque tem isso, em algum grau tem isso, com a sua biologia, que também é cultura, biologia também é cultura, então essa separação também é uma bobagem, na minha opinião. Biologia, especialmente em função da epigenética, também é vivência cultural, histórica, né? Então a gente é tudo isso, mas cada um na sua experiência. E isso era muito forte, essa impressão para mim, mas cada um é um. Só que então tinha todas essas estruturas lá que diziam, histérica e tal, o border, ou sei lá o quê, tudo isso. Não que isso não exista, não que isso não faça sentido, não que isso não seja uma ferramenta boa para olhar. Mas quando você começa a olhar as pessoas pensando nesses termos, você deixa de olhar as pessoas, entende? De verdade, assim. E agora, nesse momento da autoescrita, que é um momento específico, que a ideia da autoescrita tem tudo a ver com isso especificamente, que é como é que você vai estruturar a sua narrativa. Para que a gente consiga entender a sua narrativa, não olhar para você e dizer o que você é ou deixa de ser, né, a partir dos seus sintomas, mas entender a sua narrativa. É engraçado que, em certo sentido, os textos de elaboração da autoescrita partem da dor, mas a ideia é que eles vão voltando atrás para construir uma história. Para construir a sua história, a sua especificidade nesse sentido. E não para dizer, isso porque você é assim e você é assado. E acho que muita gente da psicanálise não está trabalhando assim mais também, de verdade. Assim. Não, primeiro que não se entende mais na psicanálise essas estruturas de maneira tão rígida hoje em dia, não se entende, de fato. Acho que muita gente não entende, pelo menos, e muita gente não está olhando assim. Meu analista mesmo fala, cara, quando você olha para buscando isso, você vai ver isso, né? Mas é muitas outras coisas além disso ou não isso, né? Então, eu acho que não vale a pena a gente fazer esse movimento de busca, entendeu? De, então é isso, então o histérico, a histérica e tal. Porque, justamente, eu estou contando isso para dizer que o meu caminho foi de falar, mas se eu sou histérico e obsessivo e fóbico, como é que pode? E acho que todo mundo vai ter, em algum grau, maior grau, menor grau, esses indicativos que seriam enquadrados dentro de um sistema, dentro de uma estrutura, entendeu? Então, você diz isso, então você vai ser enquadrado na depressão ansiosa. Não é que não exista a depressão ansiosa, ela existe, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo só que dizer que você é isso é um outro passo, entendeu? Dizer que você é um histérico, não acho que faça sentido. Não acho mesmo que faça sentido. Isso é a minha opinião. E na autoescrita, lendo os textos das pessoas, é muito interessante, porque você percebe as diferenças de histórias, as diferenças de vivências, as diferenças de experiências, as diferenças de narrativa. É claro que você poderia olhar para aquele cara e falar, ele é claramente um obsessivo e tal, e tal, e tal. Tudo bem, você pode fazer isso, mas qual é a vantagem disso? Onde que isso leva você, entendeu? Eu não vejo. Então, às vezes, você olha lá e fala, total, isso aqui é bem uma narrativa de um histérico, de uma histérica. Mas e daí? O que isso ajuda nessa história dessa pessoa? Para que isso ajuda a ela, realmente? Se ajuda, se pode ajudar de verdade, bacana. Se não, é só uma vontade de enquadramento do outro, entendeu? Senão é só uma vontade de dizer que vem de uma tentativa de dar conta da clínica médica, de uma tentativa de dar conta dos sintomas. É isso que a clínica faz. Tenta dar conta desses sintomas aí e tratá-los. É claro que a psicanálise ao longo do século XX mudou muito e virou coisas mais elaboradas e complexas e menos como é que a gente trata isso aqui e tal. Mas a base da história é essa. Bom, então tem que se entender que o que a gente tem que buscar não é determinar nossas estruturas assim assado, mas sim entender como que a gente funciona,
e você vai ter traços dessas coisas todas. Por quê? Porque você é uma pessoa. Então, hoje em dia, se você pensar que a histeria é a atribuição do desejo ao outro, a gente vive todo mundo um pouco isso, né? A gente tem todo mundo um pouco de histérico, né? Tá tudo bem, em algum grau, maior ou menor grau. Vale a pena fazer isso? Não, eu acho que não. Eu acho que o que vale a pena é você se concentrar na sua história, tentar entender as especificidades dessa história, as ambivalências dessa história, os valores dessa história, a lógica da sua história, como ela é contada, como ela acontece, qual é a sua lógica, a sua lógica específica, para que você saiba melhor dela e saiba lidar melhor com ela no mundo, entendeu? E aí sim, e nesse sentido os encontros, os encaixes revelam muito a nossa lógica também, né? Muito. Então, eu acho que o caminho é mais esse, entendeu? Do que tentar dizer o que a gente é ou não é. De novo, não estou aqui dizendo que não faça sentido tratar depressão, não estou dizendo nada disso, tá, gente? É óbvio que eu não estou dizendo nada disso, por favor. Eu acho que tem coisa que você tem que tratar, e você está numa crise, e você vai lá, e você fala para o psiquiatra o que você está sentindo, e ele, a partir desse corpo de queixa que você recebe, que ele recebe, aí ele vai te tratar. E você às vezes está tremendo ali e tal, desesperado, e é isso que você precisa naquela hora. Tudo bem, isso é uma parte da história. Fora isso, vamos entender a sua história, né? Vamos entender como é que você funciona. Aí já é uma outra coisa. Então, é mais ou menos isso que eu tinha que dizer, eu acho. Para além desse momento de crise real, concreta, que tem que ser tratado, eu acho que essas definições fazem sentido para a gente pensar sobre, mas quando você tenta enquadrar alguém dentro disso, você está limitando essa pessoa e, em geral, isso não ajuda. Em geral, a coisa que mais ajuda é realmente ouvir essa pessoa e falar, bom, e assim mesmo, também nesse sentido, falar, bom, como é que é essa história, por que isso aconteceu assim, como é que é a história com seus pais, como é que não é, como é que você se sente assim assado, e assim vai, aí cada um vai ter uma história. De verdade, não estou falando isso só para dizer assim, porque é bonito dizer, estou falando sério. Nos últimos 2 meses na autoescrita eu li, sei lá, quantos textos de cada pessoas, e isso é muito claro, assim. Nos últimos 2 meses tem 400 pessoas inscritas no curso. Eu não sei quantos textos eu li de elaboração, mas é um apanhado razoável, assim, essa é a minha atividade diária. Eu acordo e passo umas 2 horas. Eu acordo, faço esse vídeo aqui, depois eu passo umas 2 horas lendo os textos das pessoas. Eu já estava lidando com isso antes, mas agora com o canal da autoescrita é mais intenso. Então você é quase que obrigado a recusar essa tentativa de classificar, entendeu? Senão você está sendo injusto com as pessoas, simplista, tosco, sabe? Não é essa a questão. A classificação não vai ajudar. Quase sempre não vai ajudar. O que vai ajudar é tentar entender aquela lógica daquela história. Enfim, é isso que eu tinha para dizer. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. Comenta aí embaixo, leia os comentários. Os comentários são muito legais, como esse que eu acabei de ler. E obrigado pelos comentários. Me manda perguntas aí por baixo ou pelo meu direct no Instagram, que aí só eu leio, se você quiser que ele me leia. E amanhã eu volto com mais uma tentativa de elaboração e a gente continua assim, tá? Até amanhã, bom dia para vocês, muito obrigado. Até amanhã. Tchau, bom dia. Tchau, gente.